Tudo bem, pessoal? Hoje eu quero conversar com vocês um pouquinho sobre o nome Yeshua, sobre o nome Jesus. Quero falar um pouquinho do poder que vem nele, quero falar um pouquinho do peso que esse nome tem. Mas antes de tudo, precisa falar um pouquinho do tetragrama que aparece na Bíblia. O YHVH ou YHWH. Nele, eu queria comentar aqui com vocês como é que eu, por causa da gramática apenas, prefiro e optei por pronunciar esse nome, certo? Então, muitas pessoas falam Yahweh e outras Yehová. Eu prefiro Yehová. Por quê? Porque o Yehová, por questões gramaticais, eu vejo que na primeira a gente usa o ponto de vogal, que é o Shvá, que é a letra E, e ele indica, né, um tempo futuro. E depois a gente vem pelo ponto vogal, o Olom, que ele é a letra O, que ela indica o tempo presente. E depois a letra A, né, que é o patar, que ele indica o tempo passado. Então aí ele dá uma ideia de eternidade. E essa eternidade, para mim, me chamou a atenção. Um outro ponto que eu também gosto de pensar é porque ele segue regras gramaticais de outros personagens bíblicos, como Yehoshua, que é Josué, Yehoaquim, que é o Joaquim, por exemplo. Tá? Então é só por questões gramaticais. Mas, se for a pronúncia do nome por mera questão de pronúncia, né, não tem relevância nenhuma a gente ficar discutindo isso, porque se tivesse, eu acredito que Jesus, que Yeshua e os apóstolos falariam disso no Novo Testamento. Pensando com isso, aí vem a palavra Yeshua. Eu queria ler com vocês em Êxodo, o livro de Êxodo, no capítulo 23, no versículo 20, ele fala assim: Eis que eu envio um anjo diante de ti, para que te guarde pelo caminho e te leve ao lugar que tenho preparado. Guarda-te diante dele e ouve a sua voz. E não provoques a ira, porque não perdoará a vossa rebeldia, porque o meu nome está nele. Aqui, Deus ele fala que nesse anjo, no Malach, o nome dele estará lá. Então, esse anjo ele tem um poder, ele tem um peso, porque o nome de Deus está nele. A palavra Yeshua, o nome Yeshua, ele é a contração de duas palavras, Yehová e Yoshia, que é Deus salva. É aí que está o nome Yeshua. Eu fico pensando, pô, se o nome dele ele é tão pesado, se ele tem tanto poder assim, por que, se a gente olhar para o Velho Testamento, mais específico para a Torá, para os 5 primeiros livros da Bíblia, a gente vê que dos 5.845 versículos que tem, apenas 10 eles falam sobre a profecia messiânica, eles falam sobre o Messias. Isso quer dizer que 0,17% só fala de profecias messiânicas. Por outro lado, 3.605 versículos falam da lei que foi dada ao povo de Israel. Isso quer dizer que 62% ele fala da Torá, ele é voltado para a lei. Mas aí o que me cai muito na questão é por que o apóstolo Paulo, ele fala lá no livro dele de Romanos que o fim da lei é Cristo. É interessante a gente pensar que quando ele fala o fim da lei, Paulo ele usa uma palavra no grego que é telos. E esse telos é da palavra que a gente conhece de teologia, que ele tem como significado o objetivo, né? Não o fim de acabar. Então aqui seria como se a gente lesse, né, Romanos no capítulo 10, versículo 4, desse jeito. Porque o objetivo estabelecido pela Torá é o Messias, que oferece justiça a todo o que deposita sua confiança. Então, o Messias, Yeshua, ele é o objetivo da Torá. Bom, então por que a gente tem essa discrepância na quantidade de versículos falando apenas das leis e não do Messias? Bom, um princípio que a gente usa aqui é o princípio da qualidade em cima da quantidade. Então não é a quantidade de vezes que o nome dele aparece na história, mas sim a qualidade. Depende mais do momento que ele surge e a forma que ele soluciona as situações no enredo que ele aparece. Então a gente pensa em qualidade e não quantidade.
Eu entendo que o Tanar, o Velho Testamento inteiro, ele usa bastante conexões para que a gente possa entender essas prefigurações, que a gente possa entender o que Deus quer nos passar. Ao meu ponto de vista, é que Deus escolheu a língua hebraica, escolheu os judeus pela complexidade e a magnitude da palavra, da língua deles, porque é uma língua onde não existe vogal, mas ele é construído, formado em cima de raízes que fazem conexões com a Bíblia. Vou dar algum exemplo para vocês sobre essa conexão. Quando a gente pega no livro de Gênesis, no capítulo 9, no versículo 16, eu vou ler aqui para vocês, ele vai contando depois do dilúvio, o que Deus prometeu. Ele viu que foi ruim, destruir tudo, e ele fala o seguinte: quando o arco estiver na nuvem, eu o verei e me lembrarei da aliança eterna que há entre Deus e os seres vivos de todas as espécies que vivem sobre a face da terra. Aqui eu sempre aprendi que o arco é o arco-íris, mas a gente vê que na palavra no original ele usa para arco, ele usa a palavra keshet. E olha só que legal, quando a gente vai lá para o profeta Zacarias, no capítulo 10, no versículo 4, olha o que ele fala: eis que a pedra angular sairá de Judá. Ele está falando de Jesus, ele está falando do Messias. De Judá virá a estaca da tenda, o arco da batalha e os governantes e chefes. Então aqui ele está falando, o arco aqui ele usa o keshet também, que é a mesma palavra que ele usa no arco. Então ele está falando que o arco, que o keshet, que a aliança que Deus fez era Jesus, era Yeshua. Então é como se em Gênesis 9:16 Deus falasse assim, ó, vai chegar um momento que vocês vão errar de novo, vocês vão errar pra caramba, e eu vou querer destruir o povo por causa do pecado, porque Deus abomina o pecado, abomina o erro, né, do ser humano, a forma do ser humano de viver erroneamente. E ele fala, pô, mas aí eu vou querer, só que aí o que vai acontecer? Eu vou olhar lá de cima e eu vou ver na nuvem o Keshet, eu vou ver o arco, eu vou ver Yeshua e eu vou lembrar da aliança eterna que eu fiz com a humanidade. Então, essa conexão que existe, ela traz a essência e o poder do nome de Jesus, o porquê Jesus tem tanto poder nesse nome, porquê tem tanto peso quando ele é falado. Um outro exemplo que a gente pode achar é na palavra quando aqui começa a Bíblia, né? O Reshit, ele começa com um Bereshit, mas essa palavra Reshit fala no princípio. O Reshit ele tem nos últimos dias, que é o Aharit. Moisés, na Torá, ele usa esse Aharit por 4 vezes. Ele usa em Gênesis 49:1, quando ele está no fim das narrativas dos patriarcas. Ele usa em Números 24:14, quando Balaão ele tenta amaldiçoar sem sucesso esse novo povo que estava no deserto. Ele usa em Deuteronômio 4:30 como profecia sobre a angústia do povo de Israel que passará. E em Deuteronômio 31:29, que também como profecia invocando o céu e a terra para testemunhar do exílio do povo. Então a palavra Reshit, ela requer um final, ela requer um Aharit. E aí eu penso, se Moisés, ele já sabia que o povo ia desobedecer, que o povo ele ia ser exilado por causa da desobediência, qual foi a intenção disso tudo? Né? De ter aí o exílio, com qual intenção que ele profetiza isso? Aqui a gente vê que Moisés, ele em nenhum momento, ele encoraja o povo de Israel à obediência, mas ele encoraja a fé. Então o objetivo principal ali da lei não é encorajar a obediência, mas sim a fé. Olha o que fala Gênesis 15:6. Ele fala o seguinte: Abraão creu no Senhor e isso lhe foi creditado como justiça. Abraão creu no Senhor. O que acontece é crer, é a fé. Então não é a obediência à lei. Então a gente vê que Yeshua, ele é o objetivo da lei, ele é o objetivo da Torá. Jesus mesmo, ele faz uma afirmação um tanto quanto contundente narrada por João. Então lá no livro de João, não penseis que eu vos acusarei diante do Pai. Quem vos acusa é Moisés, em quem tendes depositado a vossa esperança.
Todavia, se de fato cresces que Moisés, de igual modo, haverias de crer em mim, pois foi a meu respeito que ele escreveu. Jesus, ele já tentou mostrar para o povo que o ponto principal, que a pedra angular, que o ponto central da Bíblia era ele. E não a obediência à lei, mas a fé nele. A gente vê também uma prefiguração disso daí, quando a gente entende que Moisés, que deu a lei para o povo de Israel, ele não entrou na Terra Prometida. Mas quem entrou na Terra Prometida com o povo foi Josué. E olha que interessante, Josué no original é Yehoshua e ele usa a mesma regra gramatical de Yehová, E-O-I-A, mostrando essa eternidade. Yehoshua é também representando o nome Yeshua. E a Bíblia ela mostra algumas profecias messiânicas contando a história de Josué. A gente pode ver no livro de Zacarias, no capítulo 3, no versículo 8, mostra que Yehoshua, que Josué, é o sumo sacerdote. Na Bíblia, muitas vezes a gente encontra a relação de sumo sacerdote com a palavra Mashiach, que é o Messias, Yeshua HaMashiach, certo? E ele trará o renovo. No original é o tsemach, o ramo. E esse tsemach, né, a gente vê capítulos à frente, no capítulo 6, no versículo 2, que Yehoshua recebe uma palavra de Deus que o tsemach, ele é o seu nome e ele edificará o templo. E aí, seguindo mais para frente, cronologicamente, a gente chega em Esdras. O livro de Esdras, no capítulo 3, no versículo 8, ele fala que Jesuá, que é Yeshua, construiu o templo. Então a gente vê profecias messiânicas em cima do nome. É interessante a gente pensar que desde o princípio foi se construído essa ideia de que Jesus, de que Yeshua é o centro. Mas a gente começou a colocar crédito e dar mais atenção para outro ponto. Quero ler com vocês o profeta Jeremias. Jeremias no capítulo 23, nos versículos 5 e 6, ele fala o seguinte: está chegando o dia, diz Adonai, diz o Senhor, em que suscitarei um ramo justo para Davi. Ele suscitará um Tsemach Tzedek. E ele reinará como rei e será bem-sucedido. Fará o que é justo e correto na terra. Nesse dia, Judá será salvo. Israel viverá em segurança. E o nome dado a ele será Adonai Tzedeknu, que significa o Senhor é a nossa justiça. Então, esse ramo que foi falado, o Tsemach, ele já era ou o renovo em algumas traduções. Ele é Yeshua e ele foi representado por Yehoshua. Então, o nome Yeshua ele vem sendo trazido pela Bíblia desde o início. E é muito legal a gente pensar no seguinte, que Deus ele revelou, quando ele se revelou à humanidade, ele não revelou apenas no nome dele, mas ele revelou qualidades. Né? Por exemplo, o Adonai Tzedeknu, Deus é a nossa justiça. Então a gente vê, né, a gente pode resumir a revelação de Deus à humanidade em três grandes partes e de forma progressiva. Então, primeiro, ele foi conhecido como Elohim. Aí, segundo, ele foi conhecido melhor como Yehová, né? Ele deu o tetragrama. E agora, ele pode ser conhecido em sua plenitude em Yeshua. Então, Deus ele veio construindo para que quando Yeshua chegasse, todo mundo recebesse a salvação que vem apenas por ele. Eu tentei trazer aqui para vocês um pouco desse nome, do poder que o nome Jesus tem, que o nome Yeshua tem. Então eu espero e oro a Deus para que esse nome seja revelado a vocês. Esse nome faça parte do seu dia a dia, esse nome faça parte da sua vida como um todo. E eu queria fazer uma oração para encerrar, onde eu peço para que você conecte a sua mente e entregue o seu coração realmente para Deus. E ouça o que Ele tem para falar para você, de forma bem pessoal e de forma bem particular. Senhor Deus,
Muito obrigado por esse dia, muito obrigado porque o Senhor é maravilhoso, muito obrigado porque o Senhor é o Rei, muito obrigado porque o Senhor é a nossa justiça, muito obrigado porque o Senhor é a nossa salvação, é o Criador e o Redentor. Muito obrigado, Pai, porque nós podemos ter a honra, Senhor, de sermos chamados teus filhos. Perdoa, por favor, os nossos pecados. Mostra, Senhor, por favor, o que temos errado para que não voltemos a errar. Mas que possamos, ó Pai, a cada dia buscarmos ser mais parecidos com o Senhor, buscarmos a santificação para que possamos nos achegar, ó Pai, com dignidade a Ti. Por favor, ó Pai, abençoe a vida de cada pessoa que está ouvindo essa mensagem, que está vendo esse vídeo. Abençoe também os familiares delas. Revela-te a eles, ó Pai. Revela-te de maneira nova, de maneira surpreendente na vida de cada uma dessas pessoas. Venha, Pai, em nome de Jesus, com o Teu Santo Espírito sobre a vida de cada um deles. E acenda, Senhor, cada vez mais a chama que queima por Ti em nossos corações. Muito obrigado, Pai, porque o Senhor é maravilhoso e muito obrigado porque o Senhor nos ensina o amor verdadeiro. Em Teu nome eu peço e eu agradeço. Amém. Muito obrigado, pessoal. Até mais.